Parando pra pensar, essa temporada de anime de verão tá bem estranha. Sério, gente. Tem muita coisa interessante e famosa lançando agora. São tantos animes nesse estilo que eu fiquei preocupado de não dar conta de assistir todos eles até a próxima temporada. No entanto, essa temporada não tá muito hypada de forma geral. As únicas coisas que eu tenho visto com frequência por aí são sobre Oshinoko e de pessoas pegando cada detalhezinho sobre Demon Slayer 3 pra então dizer eu acho bom ou eu acho ruim. Inclusive, aos que odeiam Demon Slayer, eu sinto lhes dizer isso. Mas as pessoas gostam de Demon Slayer, então bora deixar elas serem felizes, bora deixar elas aproveitarem, beleza? Além desses dois, tem alguns que estão sendo falados, mas estão sendo pouco falados. Por exemplo, Tengoku, Yamada-kun, Mashley, Konosuba, Skip to Loafer e... bom, eu tô muito surpreso com Jigokuraku. Ele tava bem hypado antes de lançar, e agora quase ninguém tá falando sobre esse anime. Não entendo. Mas no fim, o que realmente deu um nó na minha cabecinha foi Dr. Stone. Primeiro porque, pra mim, essa temporada de Dr. Stone tá incrível. Já começamos assim. Ele permanece fiel à maneira como ele vinha apresentando a história e os personagens. Isso eu tô falando desde o começo do anime. E de maneira geral, ele também manteve a consistência na qualidade que ele vinha entregando nas seasons anteriores. E por isso, eu passei, as últimas 10 semanas, né, porque acabou de lançar o episódio 10 nessa última quinta-feira, pensando, martelando, quebrando a cabeça, pra tentar entender o porquê que ninguém tá falando sobre esse anime. Ninguém está falando sobre Dr. Stone. Não faz sentido pra mim. Juro, desde que a temporada começou praticamente, eu tenho aguardado as quintas-feiras única e exclusivamente por conta de Dr. Stone e por conta de Mahou Tsukai no Yome. E aí assim, um dos primeiros vídeos que eu fiz foi sobre Mahou Tsukai no Yome, eu fiz em abril, tava lançando a temporada ainda e tudo mais. Eu gosto muito dessa obra, então se vocês quiserem dar uma olhada nesse vídeo pra ver se é pra vocês, fiquem à vontade. Mas bom, o foco é apenas Dr. Stone agora, então, continuando, eu fiquei super satisfeito no final de cada episódio. Da mesma forma, toda vez que eu termino um episódio dessa temporada de Dr. Stone, eu acabo ficando curioso pra saber o que vai acontecer no próximo episódio, o que é muito bom. O Senko continuou criando aquelas engenhocas maravilhosas, científicas super legais pro reino da ciência, e nesse arco ele acabou ficando bem próximo de solucionar o grande mistério que inicia a obra. Quem e o que petrificou a humanidade há 3.000 anos atrás. Até por isso, ao meu ver, é um ótimo momento para vocês começarem a assistir Dr. Stone 3. Eu tô falando isso sem mencionar os personagens muito carismáticos que estão sendo introduzidos pra gente ao longo dessa terceira temporada. E também teve um plot surpreendente. Foi um dos maiores plots de Dr. Stone. Então, essa temporada, de maneira geral, pra quem gostou da primeira e gostou da segunda também, mesmo eu achando a segunda piorzinha, vai gostar bastante da terceira, tá? Vocês podem ficar tranquilos com isso. Eu não sei se vocês estão vendo, porque assim, sinceramente, no YouTube ninguém está falando disso, tá me dando agonia. E no primeiro momento, as primeiras coisas que eu pensei foi, será que flopou, né? Será que foi isso? Será que o pessoal deixou de gostar no meio do caminho aí e parou de assistir? E bem, eu consegui pensar em algumas possibilidades diferentes aí que podem estar influenciando ou podem ter afetado no hype em cima de Dr. Stone. Começando do começo, pra mim, essa obra tem uma história verdadeiramente única e cativante. Pra quem não conhece, essa história se passa num mundo primitivo e pós-apocalíptico, onde o gênio brilhante, o Senko Ishigami, sai de seu estado petrificado após milhares de anos. E o que ele resolve fazer? Ele despetrifica o melhor amigo dele e fala: bora restaurar, reconstruir a humanidade da maneira como ela era no século XXI, usando a ciência. E é isso que ele tenta fazer mesmo. Assim, é muito interessante só pela proposta. Fica nítido pra gente que ela por si só já tem muito potencial. É uma história que foca principalmente em aventura, no uso da ciência para solucionar problemas e também em sobrevivência, já que eles estão no meio da floresta. E aí vem a grande dúvida, né, sobre isso. Por que pra muitos o enredo não é convincente? Justamente porque eu me lembro de não estar lá muito empolgado quando eu vi o trailer em 2019. Mas assim, no meu caso, eu acabei adorando o Insta quando eu vi o primeiro episódio que saiu. Embora eu tenha certeza de que muitas pessoas nem deram uma chance desde aquela época, e também que muitos começaram, mas logo pararam com o passar dos episódios porque simplesmente não fazia o estilo delas. E isso também casa muito bem com a segunda possibilidade aí que pode estar afetando o anime de Dr. Stone. As pessoas não estão falando sobre a terceira temporada por ser um anime que apela para um público mais nichado mesmo, de maneira geral. Afinal, a obra foca muito em resolver problemas dos personagens com princípios baseados na ciência. Uma parte do público encara isso sob uma perspectiva mais intelectual, enquanto a outra parte apenas acaba deixando o anime de lado por conta disso.
Outra questão que pode estar afetando muito essa temporada de Dr. Stone em específico é que a cada 3 meses tem uma nova temporada de animes, sendo que cada uma dessas traz dezenas de lançamentos diferentes. Ou seja, ninguém vai dar conta de assistir tudo, ou quase tudo. Se a gente para pra pensar nisso, a gente acaba percebendo muito rapidamente que é como se existisse uma espécie de competição ali entre esses animes que estão lançando pelo nosso tempo e pela nossa atenção. E nessa temporada não é diferente. Tem muitos lançamentos de peso ao mesmo tempo. Dessa vez, até um pouco mais do que o normal. Por isso, é bem capaz que Dr. Stone, assim como outras obras de peso que eu já citei, estejam sendo ofuscados pelos grandes hits do momento. Claro, o dia em que os episódios estão sendo lançados também pode interferir de certa forma. Com isso, eu quero dizer que Dr. Stone podia aparecer menos na boca do povo mesmo, se ele estivesse lançando exatamente no mesmo dia em que obras muito mais populares do que ele. Mas dessa vez não, ele tá lançando às quintas-feiras. E olha, por mais que eu goste de Mahou Tsukai no Yome, é um dos meus animes preferidos mesmo, eu tenho plena ciência, eu tenho plena aceitação de que Mahou Tsukai no Yome não é nem de perto tão famoso quanto Dr. Stone. Dr. Stone é muito mais famoso do que qualquer outro anime que esteja passando na quinta-feira. Mas isso sozinho, gente, não é suficiente pra minar a popularidade, o hype em cima de Dr. Stone. Então, nessa mesma linha, é capaz de que você tenha o efeito bola de neve negativo dos youtubers, do comportamento dos youtubers de maneira geral. Olha só, como youtuber de animes, eu vou contar um segredo pra vocês. A gente sabe mais ou menos quais animes vão fazer sucesso nas temporadas que vão vir. E quando a temporada de fato começa e os animes começam a lançar, no máximo, em 5 episódios, a gente já consegue ter uma noção muito nítida do que vai dar muito certo falar sobre, que é meio que certeiro de que a gente vai ganhar, no mínimo, o mínimo de views que a gente espera no vídeo, e você também tem vários animes que estão totalmente apagados e que a gente tem certeza também que falar sobre eles não vai render muito. Quando rende, a gente toma um susto, a gente se surpreende, tá? De vez em quando acontece. Por conta disso, você vê um comportamento mais padronizado da maioria dos youtubers. Não é todo mundo que, como eu, falam de animes que não estão na moda no momento. Justamente porque isso pode atrapalhar a velocidade do crescimento do canal. E essa padronização acaba favorecendo muito poucos animes em específico. São pouquíssimos mesmo. E é justamente por isso que talvez Dr. Stone, junto com outros vários animes muito bons e muito famosos também, que tinham muito hype antes de lançar, acabaram esfriando, acabaram perdendo o hype. Mudando um pouco o foco agora, uma coisa bem peculiar assim, mas que eu sei que também afeta bastante a maneira como as pessoas elas veem a obra, a maneira como elas se divertem, né? Acaba sendo o ritmo da narrativa. Porque no caso de histórias mais longas, com muitos episódios, o ritmo acaba sendo essencial para manter o público engajado e interessado. E até mesmo para histórias mais curtas, que são muito mais frenéticas, isso acaba sendo bastante importante. Em especial, no caso de Dr. Stone, eu já ouvi relatos de pessoas, isso há alguns anos atrás, falando de que os primeiros episódios eram maçantes, elas não estavam gostando muito do ritmo, não estava cativando direito elas, e elas acabaram parando de assistir. Depois, a história ela foi encorpando, ela foi ficando mais interessante, mesmo na primeira temporada, que tinha 24 episódios, e Dr. Stone acabou explodindo, acabou viralizando. E é curioso, né, porque ele acabou viralizando ao final da primeira temporada. Muitas pessoas retornaram para Dr. Stone com isso, mas aí você teve a segunda temporada, que teve um grande problema. Você teve um arco que deveria ter sido um pouco mais frenético. Era um arco cheio de ação, com várias batalhas, eles estavam ali numa guerra mesmo. E o diretor ele não é competente para fazer cenas de ação com muita qualidade. Então você tinha muitas cenas estáticas, muitas cenas muito medianas ali sendo feitas. Algumas até um pouco abaixo da média. E isso acabou fazendo com que muitas pessoas parassem de ver o anime na segunda temporada. Para finalizar esse vídeo, um vídeo bem diferente do comum, eu não fiz nenhum vídeo nesse estilo ainda, é o primeiro que eu estou lançando. Eu queria falar pra vocês que isso aí é tudo baseado na minha experiência com animes. Eu assisti anime pra caramba e eu entendo relativamente bem de questões de produção, de roteirização, etc, etc, etc. E aí é justamente com base nisso que eu tô falando pra vocês. Não dá mesmo pra gente ter certeza absoluta sobre o que está causando a falta de hype e também a falta de repercussão que o anime tá gerando de forma geral. Mas essas possibilidades que eu falei pra vocês são bem fundamentadas e elas dão pra gente uma boa base pra entender, pra contextualizar bem o que pode estar acontecendo com Dr. Stone, sim. Normalmente, quando você tem situações dessa natureza, você tem contextos multifatoriais mesmo. Não é tão simples, não é, isso aqui é a causa.
ou aquilo ali é a causa. Não, são vários fatores que influenciam ao mesmo tempo. Justamente por isso que eu tô dando várias possibilidades diferentes para vocês. É o conjunto delas que vai fazer mais sentido no final das contas. Como isso aqui é mais um teste, já que é o primeiro que eu estou lançando, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like. Isso é importante para saber se esse vídeo fez sentido para vocês, se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo também. E se você é novo por aqui, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, cogita se inscrever no canal. Se não por esse vídeo em específico, dá uma olhada nos outros vídeos, vê o que você acha deles. Eu falo sobre bastante anime, eu falo sobre bastante coisa de forma diferente. Eu acho que você vai gostar do que você vai ver, beleza? Pra você que é inscrito, muito obrigado. É graças a vocês que eu tô conseguindo manter o ritmo, conseguindo fazer as coisas mesmo em dias como hoje, que eu tô cansado, eu falo com gosto pra vocês. Eu faço esse vídeo assim, sabe? Com o maior amor e carinho do mundo, mesmo que eu precise correr pra caramba pra fazer, porque eu tô gravando isso aqui no sábado. Eu tenho que postar quando? Hoje.